Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor mais uma vez por esta oportunidade. Deus, teu servo, Senhor, eu tenho certeza que tu tens, papai, ministrado ao coração dele algo novo, vindo da tua parte. Deus, eu só peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha queimar, Deus, dá dentro do coração do teu filho, de forma que o que venha fluir produza vida em nossas vidas. O teu Espírito é mais que bem-vindo neste ambiente, e nós já sentimos ele, Deus. E por isso nós somos gratos ao Senhor por esta imensa oportunidade de fazermos parte do teu corpo e sermos edificados no teu corpo. Muito obrigado. É o que eu te peço, Pai, usa o teu filho com graça, mais uma vez, em nome de Jesus. Jesus. Jesus, you're worship. Jesus. Quero te ver, Jesus, aqui nesse lugar. Eu quero ouvir a tua voz chamando o meu nome. Vem caminhar entre nós, Jesus, nós precisamos. Vamos escrever uma canção nova para Jesus nessa manhã? Escreve comigo. Como preciso do teu toque outra vez. Estou cansado de viver longe de ti. Diga-me, abra os céus esta manhã, Senhor. Abra os céus esta manhã. Derrama sobre mim teu óleo. Abre os céus, Senhor, esta manhã. Ei. Abre os céus sobre mim, Jesus, derrama o teu óleo. Quero te convidar a levantar as suas mãos, abrir a sua boca e começar a falar com Jesus. Eu quero te convidar a abrir o seu coração essa manhã. Come on, Jesus. A igreja está acostumada a um modelo. A gente vem, ouve algumas músicas, canta algumas músicas, fala alguns aleluias, ouve uma pregação e vai embora para casa. Nós não estamos acostumados a fruir com aquilo que Jesus falou para Nicodemos. O vento sopra, de onde vem e para onde vai. Nós muitas vezes não sabemos depender do sopro do Espírito. We want a church that is so predictable.
A gente quer uma igreja que seja previsível. Mas eu quero dizer que o Senhor está nos levando para um tempo novo, onde nós precisamos aprender a depender de novo do Espírito Santo. Come on, come on, come on. Jesus, come on, Jesus. Hey! Abre a tua boca, começa a orar em línguas, começa a orar com o seu entendimento. Começa a colocar a sua família diante do Senhor. Ei, when the music fades and all is stripped away and I simply come longing just to bring something that at work that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. Come on, hey. He'll search much deeper within, through the way things appear. He's looking into my heart. Yeah. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência, adora o Senhor. Hey! Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência és tu. Vocês, estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas alguém, por favor, adore. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu. Come on, come on, come on. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Manda um beijo pra ele. Diga pra ele: Jesus, eu te amo. I love you so much, Jesus. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus, Jesus. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Ore comigo, diga assim: abre os céus, Senhor, deixa a chuva descer. Quantos querem algo de Deus essa manhã? Abre os céus, Senhor. Come on, Jesus. E deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. Declara isso a Ele. A terra seca sou eu. Come on, diga isso a Ele. A terra seca está aqui. Sou eu, Jesus, sou eu. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Declara isso a Jesus, declara isso a Ele. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Mais uma vez declara: deixa a água, Senhor, deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há. Diga. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Sabe, eu não quero que você fique ofendido comigo, mas a igreja ficou mal acostumada. A gente vem numa reunião e a plataforma canta e a gente assiste. Mas na verdade, quando a gente se ajunta, é para nós juntos nos aproximarmos do trono de Deus. E nós juntos adoramos ao Senhor. A igreja foi infeccionada com um vírus que se chama entretenimento.
A gente vem para a igreja para ser entretido. Se a música for boa, a gente deixa uma boa gorjeta. Se o entretenimento for legal, a gente deixa uma gorjeta boa. Se a mensagem não foi muito apimentada, se foi gostosa, ok, talvez eu vou voltar. Mas deixa eu dizer uma coisa, a igreja não foi criada para te entreter, mas te treinar e te equipar para que você seja aquilo que Deus te chamou para ser. A igreja não foi chamada para ajudar você no seu ego, mas para arrancar você da escravidão e te introduzir dentro daquilo que você tem. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Jesus, pode se sentar. Vocês me aguentam alguns minutos? Eu quero dizer muito obrigado por nos receber. Eu acho que a igreja é muito doida, ainda coloca o microfone na minha mão. Eu fico pensando, a igreja de Jesus é doida. Coloca o microfone na minha mão. Que povo maluco, né? Glória a Deus. What a great privilege to be with you. Que privilégio maravilhoso estar com vocês essa manhã. Nós amamos vocês. Nós amamos a igreja de Jesus na face da terra. Deus está fazendo algo no mundo que é fascinante. O Espírito Santo está soprando sobre as nações. O Espírito Santo está preparando uma igreja como nós nunca vimos antes. Por 12 anos nós trabalhamos na Alemanha, indo e voltando. E ficamos algum tempo sem ir. O ano passado, quando nós fomos, e era muito difícil. Eu falei assim, o que está acontecendo? Para minha surpresa, eu vi Deus mover naquela nação de uma forma tremenda. Deus está usando os ucranianos, Deus está usando os iranianos, Deus está usando as pessoas de uma forma tremenda. Alguns lugares nós tivemos que pregar com tradução para 3 ou 4 idiomas diferentes. O Espírito Santo está soprando algo fenomenal. Só no Irã, 3,5 milhões de pessoas foram convertidas nos últimos anos. A maioria deles estão tendo sonhos com Jesus. Nunca ouviu ninguém falar nada. Simplesmente estão sonhando com Jesus. Jesus está fazendo algo na terra. Let me tell you, Jesus está fazendo algo na terra. Jesus está movendo algo nas nações de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. Hey, Jesus. Come on. E quando eu penso... E Jesus está fazendo algo fenomenal nas nações, algo poderoso. E enquanto eu orava, eu quero compartilhar algo com vocês que é simples. Eu acho que é simples. Mas eu queria conversar com vocês um pouquinho essa manhã. Posso? Sem pregar, sem fazer churro. Bater um papo com vocês. Já há algum tempo eu tenho pensado sobre algumas coisas que Deus vai fazer com a igreja no modo geral. Uma das coisas que o Senhor vai fazer, Ele está restaurando algumas coisas no meio do corpo, no meio da igreja. Eu não sei se você se lembra, tem 2 episódios na Bíblia muito interessantes. Tem aquele homem na Porta Formosa. E tem um outro episódio que é muito interessante, do Mefibosete, né? Que vocês já ouviram 1 milhão de pregações sobre eles. E uma das coisas que a Bíblia fala sobre os pés, né? Firmar os joelhos, os pés e serem firmes. E alguns meses atrás o Senhor tem falado conosco sobre isso. O Senhor tem falado, Judson, eu quero firmar os pés na minha igreja. Eu quero firmar os passos na minha noiva. Eu quero restaurar. Eu quero fortalecer a minha igreja. E o Senhor me levou para esses 2 textos. Eu só vou citar isso aqui para vocês. O Senhor me levou para esses 2 textos. Algum tempo atrás. O primeiro, esse homem, né, que estava acho que 38 anos na Porta Formosa, não é isso mesmo? Ele nasceu com os pés deformados, por isso ele não conseguia caminhar. Ele já foi gerado errado. Dentro do ventre ele já tinha os pés. Foi uma geração. E aí o que aconteceu? Todo o tempo ele tinha que ser carregado para a porta. Ele tinha que ser carregado para o templo para pedir esmola. O Senhor falou, Judson, um dos grandes problemas da igreja é que muitas pessoas estão sendo geradas sem fundamento. Muitos estão sendo geradas, eles vêm para a igreja para outra coisa, não por fundamentos.
Quando alguma coisa errada acontece, eles surtam, eles abandonam tudo, eles largam tudo, eles voltam para trás, eles não acreditam mais, eles não creem mais, eles não confiam mais, eles duvidam de tudo, eles duvidam do meu amor. E o Senhor falou muitas vezes, é porque eles já foram gerados com uma teologia errada, com um fundamento errado. E o Senhor falou, eu estou restaurando the foundation, the principles, os princípios da igreja, os fundamentos da igreja, para nós termos uma igreja amadurecida que vai avançar naquilo que Deus tem para ela. Come on, come on. E eu creio que o Espírito Santo vai gerar uma igreja madura nesses dias. Uma igreja amadurecida, que conhece o coração de Deus, que entende aquilo que Deus está fazendo, que entende aquilo que o Senhor está movendo na terra. O segundo você conhece é Mefibosete. Mefibosete, ele nasceu com os pés corretos, mas a sua babá, a sua ama, numa hora onde as coisas ficaram terríveis, ela correu, ela apressou. Ela saiu correndo, ela fugindo, ou não sei o que lá mais. E no correr com ele, ela caiu e tropeçou. E ele entortou os pés. O Senhor falou comigo, o outro problema que vocês têm na igreja é que vocês fazem um discipulado apressado. Vocês querem resultados rápidos demais. E vocês não dão tempo para ter fundamentos. Por isso nós temos muitos... Por isso nós temos muitos discípulos que tem que ser carregado para a mesa. Mefibosete tinha que ser carregado para a mesa. O pastor tem que suplicar para ele, vem para o culto, irmão. Alguém tem que carregar ele. Sabe, as pessoas que não têm fundamentos, elas sempre têm que ser carregadas para o lugar onde elas recebem algo. Quando você não sabe quem você é em Deus e o que Deus tem para a sua vida, se alguém não te carrega, você nunca vai para a mesa. Se alguém não te carrega, você nunca recebe algo. Alguém tem que te bajular, alguém tem que te dar um beijinho, alguém tem que fazer alguma coisa para você. Mas you know what? Deus está te chamando to grow up, para crescer, para amadurecer e ser aquilo que Ele te chamou para ser. Nesses próximos anos, o Espírito Santo vai gerar maturidade na igreja, vai gerar fundamento na igreja e vai estabelecer. Eu falei que não ia pregar, estou ficando empolgado. Estenda as mãos e fala, Senhor, ajuda o Judson para ele não ficar empolgado, para ele pregar uma palavra direitinho, sem confusão. Come on. Vira para o seu irmão e fala, chegou a hora onde você não vai mais ser carregado para a mesa. Onde você não mais vai ser carregado para um lugar de mendigo espiritual. Mas o Senhor está restaurando os fundamentos dentro de você. Está restaurando a revelação da palavra dentro de você. Para que você não ande, não seja mais carregado. Interessante, né? Que o mesmo que é carregado para a mesa também pode ser carregado para outro lugar. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios, para não sermos carregados para qualquer vento de doutrina. A igreja... Hey, Jesus. Deus está amadurecendo a igreja. Está te preparando para um dos momentos mais maravilhosos da história da igreja. Glória. Jesus. Nos últimos anos, a igreja no Brasil, a gente tentou apressar tanto as coisas, que no meio do caminho muita gente caiu e está com o pé torto, está sem fundamento. E aquele homem que Mefibosete falou, eu sou um cachorro, I'm a dog, eu não sou, ele tinha uma mente atrofiada. Ele era carregado para a mesa, mas ele continuou do mesmo jeito. Ele todo dia ele sentava com o rei, mas ele não desfrutava daquilo que o rei tinha na sua plenitude, porque tinha algo dentro dele que precisava ser restaurado. Existem pessoas que todo dia vêm para a mesa do Senhor, reuniões como essa,
onde, sabe, eu amo muito uma das coisas que acontecia quando Jesus estava na terra, né? Encarnado, né? Ele chegava em alguns lugares, os religiosos não conheciam ele. Os judeus não sabiam quem ele era. Os fariseus, os saduceus ficavam olhando ele meio de lado. Mas os endemoniados falavam: oh, você é o Filho de Deus, o que você está fazendo aqui? Eu descobri que continua a mesma coisa. Muitas vezes a igreja do Senhor não reconhece quando Jesus está movendo. Come on, come on. But God is vira para alguém do seu lado e fala: God is doing something. Deus está fazendo alguma coisa. Vira para alguém e fala: Deus está fazendo alguma coisa, velho. Mano, Deus está fazendo algo. Abra sua Bíblia no livro de Esther. Jesus. Jesus. He loves us. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Essa história para mim foi difícil até hoje, quando eu estava orando, quando eu posei aqui, eu senti que eu precisava falar isso com vocês. Eu nem sabia claramente por quê. E eu pensei: Senhor, eu preciso falar sobre isso. O Senhor falou: eu quero que você fale sobre isso. Então, talvez para você não vai servir, você vai jogar fora, mas é o que está no meu coração. E é bem simples. O livro de Esther é um dos livros favoritos meus. E um povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Vocês sabem a história, o contexto. E lá na Babilônia tinha várias coisas que aconteciam. E aqui quem reinava esse rei Atarxerxes, ou Xerxes. E um dia esse rei decidiu dar uma festa. Decidiu dar uma festa. E a Bíblia diz que por 180 dias, eu vou ler só para vocês não pensarem que eu não sou crente. Vamos lá. Versículo 4. Durante 180 dias, ele apresentou aos seus convidados as riquezas do seu glorioso reino e o esplendor da sua majestade. Passados aqueles dias festivos, o rei deu um outro banquete no pátio do jardim do palácio real. Durante 7 dias, a todo o povo, até que estava na cidadela de Suzã. E dessa vez, a festa foi destinada tanto a ricos quanto a pobres. Eu amo a história desse rei, porque é como se ele manda uma mensagem para um outro rei que eu conheço. Esse rei, por 180 dias, 6 meses, ele chamou todos os príncipes e os reis de todas as nações e províncias ao redor dele. E por 6 meses, ele só fez isso. Ele falou: está vendo aquilo ali? Aquilo ali é meu. Está vendo aquilo ali? Aquilo ali é meu. Está vendo aquilo ali? Aquilo ali também é meu. Está vendo aquilo ali? Aquilo ali também é meu. Está vendo aquilo ali? Aquilo ali é meu. Está vendo aquilo? É meu. Por 6 meses, 180 dias. Ele falou para todos os reis que estavam ali, daquelas regiões, que estavam submissos a ele, reis e príncipes e poderosos de todas as nações. Ele simplesmente falou: eu trouxe vocês aqui para revelar a vocês o meu poder e a minha glória. Aquilo ali é meu, aquilo ali é meu, aquilo ali é meu, aquilo ali é meu. Isso me lembra um rei que eu conheço, que a Bíblia fala que ele decidiu, através da igreja, mostrar aos principados e às potestades a sua glória e o seu poder. E ele diz: aquilo ali é meu, aquilo ali é meu, aquilo ali é meu, aquilo ali é meu. As estrelas são minhas, o universo eu que criei, a terra foi eu que criei, tudo isso é meu, tudo isso é meu, tudo isso é meu. Depois de 6 meses, o rei decide dar uma outra festa. E dessa vez,
ele fala: eu vou dar essa festa no meu jardim. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que na cruz, no lugar onde Jesus foi crucificado, atrás havia um jardim. Interessante, né? A Bíblia é linda. Ela começa num jardim. O primeiro Adão morreu num jardim. O segundo Adão tinha que morrer também num jardim. E essa segunda festa desse rei, ele falou: vocês estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? E essa segunda festa, o rei falou: essa festa vai ser diferente. Essa festa é para os pobres, essa festa é para os ricos, essa festa é para os fortes, essa festa é para os fracos. Porque eu não só quero mostrar a minha glória, eu quero mostrar a minha generosidade. Eu não só quero mostrar o meu domínio, mas nessa festa, no meu jardim, eu quero revelar a minha generosidade e a minha bondade. Come on. Eu quero dizer para vocês que nós estamos numa festa do jardim nesse exato momento, onde o Senhor está dizendo: eu quero mostrar a minha bondade e a minha generosidade e o meu amor por você. O rei deu uma ordem, ele falou: olha, eu quero taças de ouro, taças de prata, e eu quero que você não limite o vinho. Deixa eles beberem o quanto que eles quiserem. E sabe o que eu acho? Sabe o que eu creio? Que esse rei, o nosso rei, ele tem falado a mesma coisa. Eu trouxe vocês para um lugar onde, se vocês quiserem, vocês podem beber de um vinho de alegria, um vinho que cura, um vinho que sara. Eu sinto que o Senhor nessas horas está convidando. Chama os pobres, chama os piores de New Jersey, chama os piores de Filadélfia, chama os piores da região, chama os fracos, chama os pobres, chama os ricos, chama os poderosos e convida eles para o jardim, porque existe vinho novo, existe generosidade, existe graça, existe misericórdia, e se você quiser, bebe. Você só não vai beber se você não quiser, porque é de graça. O vinho na Bíblia, o vinho na palavra fala de alegria. Vinho novo. Eu conheço um rei que, quando acabou o vinho, ele falou: sabe de uma coisa? Acabou a alegria dentro da casa, né? Acabou a alegria no casamento, né? Acabou o vinho novo dentro do casamento, né? Não tem mais esperança, não tem mais vinho. Se você fizer do jeito que eu te mandar, eu vou te dar o melhor vinho. Se você me obedecer, eu vou trazer o melhor vinho para sua casa. Eu conheço um rei, que ele falou: pega essas vasilhas de barro, que eram usadas para arrependimento, listen to me, numa atmosfera de arrependimento, é que o Senhor multiplica o vinho. Que o Senhor transforma o que não é vinho em vinho. O Senhor transforma o que não é esperança em esperança. É numa atmosfera de quebrantamento, de lágrimas, de arrependimento, que Jesus continua transformando o que não é para ser. O que é o zero à esquerda, um cara que é cabeça e não cauda. É num ambiente de quebrantamento, de arrependimento, onde a gente diz: Jesus, I don't know, eu não sei como fazer isso, Senhor. Que ele fala: faz igual eu estou te mandando. Põe água, palavra, dentro de uma vasilha de barro, que é o ambiente de arrependimento, e leva lá fora. E o que tinha acabado naquele casamento voltou. Vira para alguém que está do seu lado: o que acabou no casamento pode voltar. O que acabou na família pode voltar. Jesus. O que acabou dentro de você pode voltar, porque o rei continua tendo vinho.
Come on, Jesus. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Okay. E esse rei criou uma atmosfera onde ele disse: dá vinho para todo mundo. Dá vinho para os pobres, quem não tem dinheiro, quem não tem condições. Mostra a minha generosidade. Versículo 7. Devido à generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro puro. Eu falei prata também, era só ouro puro. E cada pessoa podia beber o quanto desejasse. O rei já havia dado instruções a todos os mordomos do palácio que servissem a convidados à vontade. Vira para alguém que está do seu lado e fala: Jesus está querendo te dar vinho, velho. Jesus está te levando para o jardim. Jesus está querendo. Eu sinto uma unção de restauração essa manhã nesse lugar, muito forte. Ei, Jesus, 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 Jesus. Está doendo? Ele vai colocar a mão lá. E ele vai colocar bálsamo. E você vai começar a experimentar uma esperança que já não estava lá mais. Eu não mereço tua misericórdia. Jesus. Há uma graça de Deus nesse lugar, velho, para restauração. Come on, Jesus. I have no idea what eu não sei o que Jesus vai fazer essa manhã, mas Ele está restaurando. Há uma unção de generosidade. O Evangelho carrega uma unção de generosidade assustadora. Eu não mereço, mas de repente Ele me tocou. Eu não mereço, mas de repente Ele me olhou. Eu sou um cara zero à esquerda, eu estou cheio de mazelas, mas simplesmente Ele me olha de um jeito que ninguém olha. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Ele me toca de um jeito que ninguém toca. Hey, Jesus. Eu te chamei para o meu jardim. Lá eu vou te curar. Te convidei para o meu jardim. Eu tô ficando. Vocês oraram um pouco. Minha mensagem está ficando meio doida aqui. Sabe, Jesus foi crucificado, pastor, e 3 dias depois, umas mulheres pegaram incenso, azeite, perfumes, especiarias, porque era costume naquela época levar perfume para colocar no corpo do morto. Aquelas mulheres foram ao encontro de Jesus esperando que ele estivesse morto. Esses perfumes na Bíblia também podem simbolizar adoração. E muitas vezes a igreja traz a sua adoração numa expectativa de um corpo que está morto. Mas quando elas chegaram lá naquele túmulo, elas descobriram que o túmulo estava vazio. E o anjo falou com elas: deixa eu te falar uma coisa. Vocês esqueceram o que ele falou? You must remember. Vocês precisam se lembrar o que ele te disse. A razão pela qual a sua vida espiritual é sem expectativa é porque você esqueceu o que ele falou.
De repente, algo clicou dentro daquelas mulheres e elas se lembraram: "Oh, meu Deus, ele disse que ele ia ressuscitar." A revelação de que elas precisavam se lembrar do que Jesus falou. A Bíblia diz que elas saíram correndo igual loucas. Os homens falaram que os homens que viram falaram: elas estão correndo igual malucas, igual doidas, porque elas se lembraram. O problema nosso é que a gente está se esquecendo quem nós somos, quem Deus é e o que Ele prometeu para a gente. E nós temos uma vida de igreja medíocre, limitada, e achamos que é só isso, não tem jeito. Jesus. Ele está te chamando para o jardim. Naquele jardim, o Senhor lembrou aquelas mulheres. Ele ressuscitou, Ele está vivo. A primeira foi 180 dias, a segunda foi 7 dias. E no finalzinho da festa, quando o rei estava feliz, vocês conhecem a história, todo mundo conhece a história do livro de Esther. Ele mandou chamar a sua esposa, porque ele falou assim: eu já mostrei aos principados e aos príncipes e aos reis a minha glória e o meu domínio. Eu já revelei a minha bondade e a minha generosidade. Agora, por último, eu quero mostrar a beleza da minha noiva, da minha esposa. Deixa eu te falar, o reino de Deus funciona mais ou menos assim. Ele mostra que Ele é Deus. Para os principados e potestades, Jesus diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E agora entrou um período de graça, onde eu mostro a minha bondade e a minha generosidade. E por último, traz uma noiva sem ruga e sem mácula, para ser apresentada. Quantos estão entendendo? Ele falou: a última coisa, eu quero trazer a minha esposa, para que todos vejam a beleza dela. Ela está sem ruga, ela está sem mácula, como em Apocalipse 19. Mas sabe, o problema é que essa esposa tinha uma agenda paralela. Vira para alguém que está do seu lado: o problema, vocês talvez não vão querer que eu volte nunca aqui. Eu não tenho problema com isso. Mas eu vou falar com vocês. O problema da igreja é que nós temos uma agenda paralela ao dos céus. A gente tem a nossa festa e a gente não convidou o rei para a nossa festa. Em algumas igrejas, se Jesus vier para pregar, ele não vai ter tempo. 5 minutos, Jesus. Programação cheia. Se o Espírito Santo fala: será que eu posso tomar o culto hoje? Não, hoje não, porque a gente já tem uma série de estudos que a gente está trabalhando neles. Vasti tinha uma agenda paralela. Está na hora onde você precisa pegar a sua agenda e falar: Senhor, deixa eu te dar um conselho como igreja. Se vocês querem sacudir essa região para a glória de Deus, joga a agenda paralela fora. Descobre o que está na agenda de Jesus e faça. Descobre o que Jesus está fazendo e faz o que Jesus está fazendo. Ouve Ele, obedece Ele. E vocês vão ver o que Jesus vai fazer com vocês nessa região. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Hey. Essa rainha, então, porque ela tinha uma agenda paralela, a Bíblia diz que ela disse: sabe uma coisa, eu não vou para a festa do rei, porque eu já tenho a minha própria festa. Eu não vou aonde o rei quer que eu vou, porque eu vou aonde eu quero ir. Come on, isso é doloroso. A Bíblia diz então que por causa disso, eles fizeram uma reunião. E eles falaram com o rei: isso não pode acontecer. Então eles fizeram, no versículo 19, diz assim que eles fizeram uma lei, mais ou menos assim: se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um decreto real,
que será inscrito nas leis da Pérsia e da Média, não poderá ser revogado. Que Vasti nunca mais tenha acesso à presença do rei. E além disso, que se outorgue a posição da rainha a outra mulher. Vira para alguém que está do seu lado e fala: quando nós temos uma agenda paralela, nós corremos o risco de perder acesso e autoridade. Vira para o seu irmão e fala: Jesus está restaurando o acesso e a autoridade. Ela perdeu acesso diante do rei. Ela nunca mais podia entrar diante do rei. Jesus morreu na cruz para restaurar o acesso nosso com ele. Aquela mulher, ela perdeu o acesso diante do rei por causa das agendas paralelas. Tem gente que nunca... A gente continua fazendo as coisas religiosas, mas a gente não entra mais diante de Jesus. A gente continua transitando dentro do palácio, mas a gente não vai no lugar de intimidade do rei. A gente continua falando como crente, falando aleluia, chula, aquela coisa toda de crente, mas a gente não vê o rosto do rei mais. Ei, porque nós estamos embriagados com nossa própria agenda, nosso próprio desejo, nossa própria vontade, nosso próprio eu. Mas quando nós dizemos: Senhor, your will be done, not my will, quando a tua vontade seja feita, o Senhor começa a acessar acesso, liberar acesso a um lugar que nós nascemos para ter. Vocês estão me entendendo? E uma autoridade. Eu te digo que a igreja do nosso século tem perdido autoridade na nação por causa das nossas agendas paralelas. Está na hora da gente jogar a nossa agenda paralela e falar: Senhor, nós queremos acesso e autoridade de novo. Nós queremos levantar a mão para os céus na nossa cidade e os céus serem rasgados e serem abertos. Nós queremos famílias restauradas aos seus pés. Nós queremos filhos aos seus pés. Nós queremos um avivamento como nunca teve na história, Senhor. Vamos lá. Vocês me aguentam mais uns minutos ou tá? Vou fechar aqui, senão a gente fica muito tempo. Nessa hora, entra uma outra pessoa na história. Havia uma moça que era órfã. O nome dela era Adassa, ela é Esther. E ela experimentou a adoção, o tio dela a adotou. Isso é lindo. Esther experimentou a adoção. Eu sempre achei que o livro de Esther era sobre o poder da Esther de transformar as coisas, ou a fidelidade de Mordecai. Mas se eu pudesse resumir o livro de Esther, eu resumiria assim: o poder da adoção. O que a adoção pode fazer com você? O que a paternidade... Antes de Esther ser rainha, ela experimentou o poder da adoção. Antes de Esther experimentar o destino dela, ela experimentou paternidade. Antes dela experimentar o chamado dela, ela experimentou chamar alguém de Abba. The first thing... A primeira coisa que o Senhor quer trazer sobre a igreja nessa hora é uma revelação da paternidade de Deus. É um espírito de adoção que quebra a rejeição, que quebra o medo, que quebra as feridas, que cura. Aquela menina chegou, estava numa nação estranha, ela não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém, mas ela simplesmente encontra um tio que olha para ela e fala: você é minha filha.
Você não é órfão, você não está sozinho, você não foi abandonada, você é amada, você é celebrada. Hey! E se eu posso dizer para vocês uma coisa que eu creio que o Espírito Santo quer fazer amanhã, é te encharcar com o poder da adoção. Quando você sabe que você tem um papai, Abba, Pai. O Evangelho, ele vem com uma graça de adoção muito forte. Não importa onde você está, como que você está arrebentado, não importa por qual vale, por qual disfuncional seja a sua família, quão disfuncional seja a sua história, não importa qual o tamanho da ferida na sua alma, esse poder de paternidade, ele vem sobre você e começa a introduzir você no seu destino, e começa a curar você de uma forma So what I think o que eu creio que Deus vai fazer essa manhã, há um poder de paternidade nesse lugar muito forte. A história de Esther começa com a adoção. A sua história começou quando o Senhor falou: você é meu filho, você é minha filha. Vocês têm que ter paciência comigo, porque eu ministro para pastores e líderes. Então, às vezes eu tenho que tentar ser mais claro. E aí eu tento não ir muito lá para não complicar demais. Mas deixa eu dizer para vocês, o poder da adoção é real. E ele está aqui hoje de manhã. Uma das coisas que eu amo sobre filho, diga filho. Sabe o que a Bíblia fala sobre o Filho, sobre Jesus? Salmo 110, se eu não estou enganado, diz assim: eu li no livro e está escrito ao meu respeito. Sabe o que acontece com os filhos? Eles descobrem que eles não são um acidente da história, que eles não são zero à esquerda. De repente eles estão lendo o livro e descobrem: olha, aqui estou eu. Você começa a ler e você descobre que o Senhor pensou em você muito antes de você nascer. Ah, mas eu fui rejeitado quando eu nasci. Foi rejeitado aparentemente, mas você foi sonhado por Deus. Ah, mas eu fui abandonado pelo meu pai. Mentira, o seu pai nunca te deixou, jamais te abandonará. Esse poder de adoção te pega e te lança num destino violento. A Bíblia diz que Mordecai pegou Esther e introduziu ela dentro do palácio. Vira para alguém que está do seu lado e fala: deixa eu te contar um segredo. Aquele que te adotou vai te empurrar para o seu destino. Deixa eu te contar um segredo. Seu papai vai te introduzir no palácio. Mas o único segredo que ele falou assim: ó, shh, não fala para ninguém, fica quietinho, deixa eu te colocar lá dentro do palácio. Você entende isso? Jesus vai te introduzir no lugar que você acha que você não nasceu para estar. Jesus.
Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Ele pegou Esther e colocou ela dentro do palácio. Falou, fica aí dentro. E durante 6 meses, 1 ano na verdade, mas durante 6 meses ela foi mergulhada em perfumes, em especiarias. Ele mudou a dieta dela, dentro do palácio. Sabe por que algumas coisas estão acontecendo com você? Porque você está numa outra atmosfera. Você está dentro do palácio. O Senhor muda a sua dieta. Ele fala, açúcar não, filho. Açúcar está te arrebentando. Pirulitinho gospel não, filho. Acabou. O evangelho de água doce acabou. Eu vou te levar mais profundo. Eu vou te levar mais profundo. Por muito tempo a igreja tomou água com açúcar, pirulito, balinha. Mas agora o Senhor está falando, eu estou te introduzindo no seu destino. Então eu vou te entrar numa dieta que você vai cortar açúcar, você vai cortar balinha, você vai amadurecer, você vai crescer. Eu vou te mergulhar nos perfumes que eu tenho. Jesus. E eu acho que ela pensava, por que o Senhor me colocou aqui? Até que um dia, o pai dela, adotivo, vira para ela. E eu estou pulando todos os versículos, senão a gente fica 3 horas aqui falando sobre isso. Vocês não me aguentam. Depois de um tempão que ela estava dentro do palácio, o rei tinha olhado para ela e falou, essa que eu quero, porque ela é diferente. Depois que ela já estava morando no palácio, um dia o tio dela manda uma mensagem, porque ele, olha que lindo isso, I love this. O tio dela se recusa a entrar no palácio. Ele fica do lado de fora gemendo, porque tem uma multidão destinada à morte. Então ele começa a gemer do lado de fora, para chamar a atenção da filha para o destino que ela tem. Sabe o que eu vejo? Jesus, o Espírito Santo, está gemendo do lado de fora da igreja, para ver se a igreja percebe o destino que ela tem para mudar as nações da terra. Eu vou dizer isso mais uma vez. Come on, come on, come on, come on. Eu creio que o nosso Pai está em dor do lado de fora e gemendo do lado de fora, para chamar a nossa atenção, para ver se a gente cai a ficha e nós viemos descobrir por que nós estamos aonde nós estamos. Alguns de vocês talvez vieram para essa nação por dinheiro. Deixa eu dizer uma coisa, se Deus te trouxe para cá, Ele não te trouxe por causa de dinheiro, porque Deus pode te dar dinheiro em qualquer lugar do mundo. Alguém mentiu para você quando falou que o único lugar que ganha dinheiro nos Estados Unidos é mentira. Porque eu vou em muitas nações da terra. E eu vou te ser sincero, eu fico envergonhado, porque em algumas nações na África, os cultos têm muita mais alegria do que em algumas igrejas aqui nos Estados Unidos. E eu surto, eu falo, mas o que eles têm que a igreja aqui não tem? O nível de alegria está lá em cima. E aqui os remédios antidepressivos lá são desse tanto que o pessoal toma, quanto o tanto que a gente toma desse. Mas se Deus te colocou nessa nação, Ele tem um destino para você. Se Ele te introduziu nessa hora, Ele tem um propósito na sua vida. E às vezes a razão por que você acorda de madrugada ansioso é porque você não descobriu que você não está aqui para o acidente. É que você ainda não descobriu que Deus tem um plano para você muito maior. É fenomenal como quantos pastores nessa nação chegam para mim e falam, Judson, quando que os brasileiros vão vir para cá?
que Deus nos falou que tem uma unção sobre os brasileiros, que eles vão ajudar a nação americana nessa hora. E eu fico pensando, já está cheio de brasileiro aqui. O problema é que eles ainda não descobriram que eles foram chamados para algo nessa nação. Eles estão tentando sobreviver. Quando o Senhor fala, filho, eu sou seu papai, vem para mim. Eles, oh língua minha. Em alguns casos implantam igrejas e começam a brigar como brigam no Brasil, para ver quem é melhor do que o outro. Quando o Senhor fala, eu estou entregando para você a nação. Mordecai estava do lado de fora. E ele virou para ela e falou, Deus te colocou aí para um propósito. Ele te introduziu, Ele te deu acesso e agora te deu propósito. Jesus está nos dando acesso e Ele está nos dando propósito. O Senhor está nos dando acesso e Ele está nos dando propósito. Ele nos deu acesso, agora Ele está gemendo para que a gente entenda que nós temos um propósito. Ele falou, é para essa hora que Deus te colocou aí. Deixa eu te falar uma coisa, você está onde você está para essa hora, você está na hora certa. Deus te chamou para essa hora, para esse momento. Jesus. O poder de adoção veio sobre aquela menina e deu para ela acesso e deu para ela propósito. E sabe o que aconteceu? Quando ela começou, ela entendeu que ela tinha um propósito, a vida espiritual dela mudou. Quando ela entendeu que ela não era um acidente da história, ela não simplesmente transitava dentro do palácio, sabendo em que lugar que eu vou comer hoje, que casa que eu vou comprar hoje, o que eu vou fazer hoje, que carro que eu quero comprar, qual coisa que eu quero adquirir. Ela simplesmente, ela começou a gemer e ela falou, eu tenho um propósito, então eu preciso mudar a minha vida espiritual. Ela começou a orar. 3 dias eles começaram a jejuar, porque ela entendeu que ela tinha um propósito. Vocês ficam de pé, tenho uma palavra para vocês. Jesus está dizendo que essa manhã Ele está mudando algo na vida de vocês. E vocês vão voltar para a casa de vocês com uma porção para esses próximos 7 anos na vida de vocês. Jesus está dizendo, diz para eles, Judson, que eu separei eles para um tempo novo. Diz para eles que eu estou tirando coisas das mãos deles para dar espaço para o novo que eu vou colocar sobre eles. Jesus está te dizendo, filha, esteja pronta, porque vai ser rápido e acelerado. O Senhor está dizendo, eu vou chamar vocês de restauradores de brechas. E Jesus está dizendo, this is a new season, it's a new time for you. And I see like the Lord opening new doors for you in places that you never dreamed before. And the Lord is saying that you're going to walk through those doors with authority, with no fear. And this is what I hear the Lord saying to you, don't be afraid. Don't be afraid. I called you for this hour. I called you for this time. I am the one that is removing from your shoulders the burdens. I am the one that I'm preparing you for this season, for the longest, for the longest time I prepared you for this time.
You knew that was coming, right? Você sabia que estava chegando. E o Senhor diz, you arrived. This is a new season. Father, I just release your anointing. Come on. Toca, Jesus. Tá aí. Mais. Tá cheio de Deus. Tá aí, brother. Fire, God. Ei, canta, rabachá. Ele está introduzindo vocês num novo tempo. E nessas próximas semanas vocês vão entender, vão sentir um cheiro de propósito. Come on. Hey, Hey. Esther começou a orar e jejuar, porque ela entendeu que ela tinha um propósito. Hey. Alguns de vocês estão cansados. Você é arrastado para o trabalho sem alegria, como você tinha uns anos atrás, mas agora você está cansado. E o Senhor está falando, eu preciso te lembrar do seu propósito, filho, do seu propósito, filha. Que a sua vida de adoração e oração vai mudar. Você vai descobrir, eu não estou aqui por acidente. Eu não estou aqui só para isso. Eu estou aqui porque Deus me plantou nessa terra. Quando ela entendeu o propósito, e eu vou terminar com isso aqui para a gente orar. Quando ela entendeu o propósito, ela mudou a vida espiritual dela. Quando ela mudou a vida espiritual dela, ela voltou a ter ousadia e coragem. E ela entrou diante do rei. Tinha 30 dias que ela não via o rei. Agora ela entrou diante do rei. Quando ela entra diante do rei, sabe o que acontece? O rei estende o cetro na direção dela e diz, olha aqui, ó, se você quiser metade do reino é seu. Sabe o que significa? O poder de adoção introduziu ela dentro do palácio. Lembrou ela que ela tinha um propósito. Quando ela se lembrou que ela tinha um propósito, ela foi lançada num lugar onde ela recebeu autoridade. É isso que Deus está fazendo com alguns de vocês essa manhã. O Senhor está dizendo, você precisa ser batizado com paternidade. Você precisa ser batizado com meu amor. E deixar eu te introduzir o seu destino. E você precisa se lembrar que você tem um propósito. Like you guys behind there, let me tell you what I see. I see that you are here for a reason and God called you for this hour. Let me tell you, the Lord is raising a prophetic army in this nation. Let me tell you, God is raising young people like you to change this nation. Let me tell you what I see. God, every place that I go in America right now, I see young people on fire for Jesus. I see teenagers, they are burning for Jesus. They are not being afraid of being what God called them to be. They're just raising up and running with authority. And let me tell you what I see. God is calling you for this hour. You are called for this season to be filled with the Holy Spirit, to burn for Jesus. Come on. Come on. Shh. Jesus, 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 Jesus. Ele está aqui. Vamos ficar de pé. Sinto o seu amor. Cadê os irmãos do louvor? Pode subir ali, alguém para me ajudar. Ele está aqui. Sinto o seu amor. Jesus está aqui. Diga.
Jesus está aqui. Eu sinto o seu amor. Jesus está aqui. Quem crê nisso, diga. Jesus está aqui. Ele está aqui. Toca Jesus, toca Jesus. Eu sinto o seu amor. Jesus está aqui. Eu sinto o seu amor. Ele vai me tocar, diga. Ele vai me tocar. Ele vai me sarar. Ele vai me sarar. Jesus está aqui, declara isso, declara isso. Jesus está aqui. Eu sinto o seu amor. Oh. Declara isso, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Oh. Eu sinto o seu amor. Eu sinto o seu amor. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Oh, oh, oh. Eu sinto o seu. Toca Jesus. Jesus está aqui. Sinto o seu amor. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me tocar, me tocar. Diga de novo. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me tocar. Eu sei que Ele vai. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Oh. Eu sinto o seu amor. Eu sinto o seu amor. Essa canção não existe, é vocês que estão escrevendo para Ele. Diga. Jesus está aqui. É você que está compondo para Ele. Compõe. Eu sinto o seu amor. Oh, oh. Jesus está aqui. Quantos sentem o amor dele? Jesus está aqui. Eu sinto o seu amor. Eu sei que hoje Ele vai me curar. Eu sei que hoje Ele vai me curar. Eu sei que hoje Ele vai me tocar. Eu sei que hoje Ele vai me curar. Eu sei que hoje Ele vai me tocar. Eu sei que hoje Ele vai. 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 Presença doce de Jesus. Poder de adoção está nesse lugar. Talvez você entrou nesse lugar essa manhã, você se sente órfão.
Você se sente abandonado, fora do seu lugar. Das suas entranhas você sabe que está faltando algo. Dentro de você, você sabe, it's missing something. Something is missing. Algo está faltando. E você está falando, sabe uma coisa? Eu preciso desse Pai. Eu preciso desse lugar onde tenha vinho para restaurar algo que foi saqueado na minha alma. Ei, Jesus, 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 Jesus. Jesus está aqui, eu sei. Manhã tremenda, Jesus. Eu não sei como que eu vou fazer isso, mas eu sinto que alguns de vocês têm que responder hoje, tudo bem? Jesus está aqui. Jesus está aqui. Eu sei. Jesus está aqui. Levanta suas mãos bem alto, você que pode. Jesus está aqui, eu sei. Jesus está aqui, eu sei. Qual a última vez que você foi cheia do Espírito Santo de Deus? Qual a última vez que você tremeu debaixo do poder da presença de Jesus? Qual a última vez que você estava diante do Rei, que o seu coração queimava e pegava fogo? Esta manhã eu sinto como o Senhor está falando. Alguns de vocês não se lembram mais o que é a presença de Deus. Seu coração não queima mais. You're not burning anymore. Você não queima mais. O Senhor, quando você apenas canta, você apenas fala. Mas essa manhã eu sinto que há um fogo de Deus nesse lugar, cara. Há uma unção de Deus nessa manhã. A incendiar alguns de vocês novamente. Alguns de vocês ficaram decepcionados com homens. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus nunca te decepcionou. Deixa eu dizer uma coisa, o Espírito Santo, ele nunca te decepcionou. Se aproxima dele, se aproxima de Jesus de novo. Volta a queimar novamente. Ei, candarabachai, candarabachai. Ei, candarabachai, candarabachai. Jesus está aqui, eu sei. Eu sinto seu amor. Jesus está aqui, eu sei. Eu sinto seu amor. Jesus está aqui, eu sei. Eu sinto seu amor. Jesus está aqui, eu sei. Eu sinto seu amor. Eu sei.
Ele vai me curar, que Ele vai me sarar. Eu sei. Oh Jesus, o Senhor está aqui nesse lugar, Senhor. O Senhor está aqui nesse lugar, Jesus. Eu quero é claro para mim que essa manhã é uma manhã de cura. É claro para mim que essa manhã é uma manhã de o Senhor lembrar você quem você é e por que você está aqui. Essa manhã é uma manhã para o Senhor lembrar você que antes da fundação do mundo Ele já sonhou com você e Ele ama a sua vida. Essa manhã eu sei que alguns de vocês estão em frangalhos. Sua alma está dilacerada, seu coração está inquieto. Mas o Senhor está dizendo: essa manhã eu quero te lembrar que eu sou o seu papai e que eu vou te introduzir aonde você precisa estar. E eu vou te lembrar que você tem um propósito. Eu quero orar para as pessoas essa manhã que falam juntos: essa palavra é para mim. Eu quero dizer: Jesus, eu me esqueci de quem eu sou em Ti. Eu me esqueci do chamado que o Senhor tem para a minha vida. Mas essa manhã eu quero declarar, Senhor, que eu não estou nessa nação, ou nessa cidade, ou nesse mundo como um acidente da história. Mas eu tenho um Pai que me adotou. E eu não vou deixar as circunstâncias, nem o medo, nem a solidão afogar o chamado que o Senhor tem para mim. Se você é uma dessas pessoas, você vai vir aqui na frente, nós vamos orar com você rapidinho. Tem alguns aqui que essa semana falou: eu vou desistir de absolutamente tudo, porque tudo que eu tentei fazer deu o contrário. E o Senhor está dizendo para você: filho, filha, eu quero te lembrar que você tem um propósito. Filho, filha, eu quero te lembrar que eu te chamei. Jesus está aqui, eu sei. Eu sinto o seu amor. Jesus está aqui. Eu sei, eu sinto teu amor. Jesus está aqui, eu sei, eu sinto teu amor. Jesus está aqui, eu sei. Eu sinto tua presença. Ei. O Senhor está tocando em algumas pessoas essa manhã. Essa é a manhã de alinhar de novo o destino e o propósito na sua vida. A melhor decisão que você pode fazer na sua vida é dizer: Jesus, a minha vida é totalmente sua. Eu não estou sem propósito. O Senhor me chamou para algo sobrenatural, Senhor. Corre aqui para frente, nós vamos orar e abençoar a sua vida. Eu sinto o seu amor. Jesus está aqui, eu sei. Eu sinto o seu amor. Estenda as suas mãos, vocês que estão aqui. Deixa eu orar por vocês que estão aqui na frente. Jesus está fazendo algo maravilhoso aqui essa manhã. Ei, ei, ei.
esses irmãos e irmãs que estão aqui na frente essa manhã. Eu quero pedir, Senhor Jesus, que algo novo venha sobre eles, sobre a família deles, Pai. Que o teu óleo seja derramado. Isso. Que teu óleo seja derramado, Pai, sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Que eles comecem a receber da tua graça, do teu óleo agora, Pai, em nome de Jesus. Famílias inteiras serão restauradas. Se você essa manhã está falando, Júlio, eu quero que Jesus entre no meu casamento e na minha casa. Nós não vamos andar em círculo mais nessa nação. Nós queremos que o Senhor faça algo conosco como família. Nós queremos que o Senhor faça algo maravilhoso nas nossas vidas. Pega a mão da sua esposa, cara, e começa a orar com ela. Fala, querida, Deus nos introduziu num lugar e nos deu um propósito. Deus nos introduziu em um lugar e nos deu um propósito. Come on, Jesus, come on, Jesus. Jesus está aqui, eu sei, eu sinto o seu amor. Aí, mais, Jesus, mais, a little bit more, Jesus, a little bit more, Jesus. Come on, Jesus, fire, Lord. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, irmãos. Aleluia. Tem alguém aqui nessa manhã que deseja entregar sua vida para Jesus? Tem alguém aqui nessa manhã, debaixo dessa graça, sobre graça aqui? Tem alguém que ainda não confessou Jesus como seu Salvador? Esta é a melhor oportunidade dessa manhã. Tem alguém aqui? Queria que você levantasse a sua mão. Nós queremos fazer uma oração por você. Se tiver alguém aqui nessa manhã, queria convidar você. A gente queria orar por você. Não tem? Tem alguém enfermo? Nós continuamos orando pela Liz, pela irmã Regiliane. Tá acontecendo um milagre naquele hospital lá, irmão. Na vida daquela criança. Está assustando médicos, enfermeiras, medicina. Tem mais alguém enfermo aqui, irmão? Hélio Júnior? Traz a Sara. Se tiver, chega aqui na frente. Se você quiser representar alguém também. O Jesus que cura está aqui, irmão. Jesus curou o Xandão do câncer. Levanta a mão aí, Xandão. Aleluia. Aleluia. Amém. A mãe do Alex. Jesus, nessa manhã, debaixo dessa graça tão gloriosa, a tua presença tão maravilhosa aqui nessa manhã, Jesus. Nós sentimos o teu doce Espírito aqui. Mas aqui tem irmãos que estão passando por enfermidades, ou representando alguém aqui nessa manhã. E nós repreendemos toda a enfermidade na autoridade do nome de Jesus. Declaramos saúde, cura, libertação. Todo mal saia na autoridade do nome de Jesus. Tu és o médico dos médicos. Tu és aquele que sara todas as nossas enfermidades. E nós ministramos cura, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Continua sobre a vida da Liz.
Te agradecemos porque o Senhor está fazendo na vida daquela criança. Os irmãos que aqui estão com câncer, repreendemos essa enfermidade. E os demais irmãos aqui, Pai, que sejam curados nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus. É assim que nós te pedimos, Senhor. Amém e amém. Volta para casa, abençoado. Irmãos, o que falar desse final de semana? Marcante, impactante. Fique em pé, a gente já está terminando. Pastor Judson, muito obrigado. As portas estão abertas. Cadê ele aqui? É só falar a data, o horário, o dia. O Senhor tem uma casa e uma família aqui em New Jersey. Léo, muito obrigado, pastor Léo. Que Deus continue te abençoando, né? São a nossa família ali na Flórida. Pessoal lá de Massachusetts, que Deus abençoe vocês. Vão voltar tudo em paz e abençoado. Aos demais visitantes, Deus abençoe cada um de vocês, viu? Estenda sua mão para cá. Vamos agradecer a Deus. Que manhã maravilhosa. Paizinho, muito obrigado. Vamos para casa abençoar. Oh, Tu és um Deus que muda destino e nos dá propósito. Senhor, muito obrigado por essa conferência dos homens, pela vida do pastor Marcelo e toda a equipe. Continua, Deus, trabalhando na vida de cada sacerdote, de cada pai aqui, Jesus. Que nós possamos exercer paternidade com graça dentro da nossa casa. Muda a história de homens aqui, de famílias aqui, Paizinho. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui nesse final de semana. Obrigado pela vida do teu servo. Continua abençoando a vida do pastor Judson, guardando ele, sua casa e a sua família. Deus, nós pedimos a tua bênção sobre todas as famílias representadas aqui. Que seja uma semana produtiva e abençoada em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, Senhor, no teu precioso nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Estenda sua mão para cá. Que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo reinem em cada coração. E todos dizem: amém. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus.